Eu vou curtir, hein? Eu vou fazer 5 perguntas. Cada um que tá aqui vai fazer 5 perguntas, ó. Quanto custa um... As perguntas vai começar por aqui e vai passando a folha, hein? Isso, não. Ó, começa com Samuel. Tá, de todo mundo. Tá. Começa com Samuel. A primeira pergunta. Tá. Quantos micos tem atualmente na área do parque? Então, no Parque Ecológico tem mais ou menos 4 ou 5 famílias, que no total tem mais ou menos 30 famílias. Na APA da Bacia do Rio São João, não sei se tem essa pergunta também, só estou complementando. Na APA toda, né, onde a gente trabalha, tem uma média de 4.800 micos. No parque, 4, 5 famílias, numa área de mais ou menos 240 hectares de área. Pode falar? Pode falar. Há predadores do mico-leão dourado aqui no parque? Quais são? Existem alguns predadores, a gente chama de predadores de topo e predadores terrestres. Os de topo, vocês conheceram alguns lá naquela sala gavião? do vídeo. São os gaviões, eles pegam principalmente os micos mais jovens. E tem os predadores terrestres também, que são as grandes cobras, como a jiboia, por exemplo. Tem um outro predador que ele é terrestre, mas também sobe em árvore, que é a irara. Não sei se vocês lembram nos vídeos, que parece um ursinho. Ele é muito veloz, ele consegue chegar numa velocidade de segundos daquela árvore até aquela ali. Então, quando a gente vê uma irara que parece um ursinho se movimentando, quando você vê ela nas árvores, você vê que ela... Por que ela consegue pegar o mico? Porque o mico também é muito rápido, né? Mas, enfim, são alguns predadores. Quais são os hábitos do mico-leão dourado? E ele se alimenta de quais frutos? Então, ele tem um comportamento o mico sai do oco ao amanhecer, né? Então ele passa a manhã toda se alimentando de frutos e alguns animais. E as frutas tem o ingá, tem o mamão, tem a banana, tem muitas frutíferas da Mata Atlântica. Mas ele também gosta muito de forragear bromélias, que a gente tem aquele acúmulo de água, tem uma pererequinha ali dormindo. Então ele vai lá, pega esse por aqui, pega aranha, pega gafanhoto. Quando ele está comendo um gafanhoto, por exemplo, e cai da árvore, vai cair lá de cima, vai ao chão, ele não pode descer no chão correndo. Ele tem que esperar os sentinelas do grupo autorizar a descida dele por segurança. Então toda a movimentação do mico-leão na floresta ela é orquestrada, ela é organizada. O mico avança, o macho alfa ou a fêmea alfa avança, aí avança um membro da família, aí avança outro membro. Cai comida no chão, eles têm que ter autorização para descer. Se vê uma sombra alta, eles têm um sinal de alerta que todo mundo se taca lá de cima, que pode ser um predador de topo chegando. Então tem todo esse comportamento. Não sei se eu respondi todos os perguntas, mas acho que é isso. Respondeu. Quantas espécies de plantas tem na área do parque? Espécies de plantas, olha, eu não sei exatamente quantas espécies, mas tem mais de 400 espécies de plantas aqui. Inclusive, nas áreas restauradas, a gente fez um plantio, depois se quiser até olhar ali, tem um coxo de cavalo, que quando a gente restaura uma área, existe um tipo de vegetal que é importante para o mico-leão, que são as epíctas. Você sabe o que são as epíctas? Não. São esses vegetais que vivem presos em árvores, mas eles não são estranguladores nem esmagadores. São as bromélias, as orquídeas, as araças, as cactáceas. E, por exemplo, quando tem uma bromélia, acumula água, né? Como eu falei, tem uma bromélia que dorme lá. Aí, às vezes, vem um passarinho. Então, e esse tipo de vegetal, em áreas restauradas, recém-restauradas, esse vegetal demora muito para chegar na floresta, por dispersão natural. Então, a gente fez um trabalho aqui de reintrodução de epífitas. Então, isso, a nossa floresta ganhou muito mais vida, muito mais recursos de alimento para os animais. O mico-leão dourado tem dedão? Então, ele não tem um dedão, mas ele tem vários dedinhos, né? Tem 2 aqui maiores do que os daqui, e eles são muito, facilita muito. O mico-leão dá eu falo que é um salto meio doido, assim, que eles dão um salto, a gente viu um saltando o outro, não sei se todo mundo viu naquele momento. Eu vi. Ele dá um salto, muito legal. Ele dá um salto, parece que ele vai errar e ele consegue segurar, porque ele tem muita aderência, né? Nos seus dedos tem os 2 dedos no meio maiores, os 2 laterais são menores, mas ele não tem um dedão assim igual a gente chama de dedão. Quase não vai Vai, polegar. Quantos filhos o mico-leão dourado tem por ninhada? Então, o mico-leão ele tem uma vez por ano, normalmente é uma vez por ano, nasce nessa época agora, né? Em junho, julho a fêmea fica gestante, fica 3 ou 4 meses grávida, né? Aí de setembro a outubro nasce os primeiros gêmeos. 99% das vezes nascem gêmeos. Já aconteceu de nascer um, mas se acredita que ou porque morreu no parto, ou porque ele, assim que nasceu ele não conseguiu sobreviver, e raramente nasce trigêmeos. Então normalmente são sempre 2, uma vez por ano, só que o mico-leão ele tem uma estratégia bem interessante, que se a família perceber que naquela época, naquela temporada, está tendo algum desequilíbrio ecológico na floresta, e não tem fartura de alimentos suficiente para ele criar o filhote, eles não ficam grávidos. Entende?
naquela temporada não vai ter alimentação para o filho que nascer. Eles não ficam grávidos de propósito, sabendo que a família não vai ter uma sobrevida, não vai ter de alimento. Então isso é bem interessante. Só que às vezes também ele fica, né, namora lá em junho e julho, tem o filhote em setembro e às vezes consegue ter mais um casal de gêmeos em janeiro. Isso acontece. Aí nasce meio que no mesmo ano 4 filhotes. Mas normalmente são 2 filhotes por ano. Tem como ter mais do que isso? Tem como ter mais do que isso? Não, sempre 2 ou 4. Qual foi a sua melhor experiência com os micos? Ih, rapaz, difícil essa, hein? Já pensa com os micos? Cara, assim, a gente vê mico toda semana aqui, né? Então a gente, na verdade, a experiência nossa acaba sendo a alegria do visitante. Né? Você comentou hoje como nos melhores passeios, né? Foi. Semana passada teve um senhor aqui teve um senhor aqui de 80 anos que ele, olhando para o mico-leão, ele chorando, falou assim: eu achei que fosse morrer e nunca vi um mico-leão dourado. Então, assim, tem relatos aqui muito fortes. A gente leva as pessoas para ver Maiara restaurada, as pessoas choram, porque acreditam que é possível. Infelizmente, no jornal a gente tem muita coisa ruim, sempre notícia ruim, que é o que vende mais, né? Mas tem muita gente fazendo coisa boa. Então, eu costumo dizer que nós aqui na associação somos sementes, só que cada um de vocês é uma semente. A partir do momento que vocês saírem daqui hoje, conversar com seus pais, seus irmãos, que fez um passeio bacana, vocês também estão sendo sementes. Vocês estão contando uma experiência bacana de floresta, que a escola proporcionou para vocês, uma vivência, né? E com certeza vocês vão passar aqui no futuro, vão ter essa memória, lembrar que vocês viram o mico aqui. E quando você falou de experiência, o meu primeiro contato com o mico também foi assim. Eu estava trabalhando já aqui, eu sou montanhista, quase 30 anos, eu nunca tinha visto mico-leão. Fui ver mico-leão só quando vim trabalhar aqui. E lá numa área isolada aqui do parque, nos fundos do parque, abrindo uma trilha de cachoeira que a gente quer abrir. Isso tem 5 anos só. E aí eu andando no mato, escutei um barulho diferente, que eu não conhecia, esse barulho na floresta. Aí um amigo falou: ó, esse é o barulho do mico. Aí quando eu olhei, estava ele lá. Foi a minha primeira experiência, nunca mais esqueci. E eu vi o mico a distância de nada a ver com o que vocês viram hoje. Vocês viram hoje do lado, né? O mico estava longe e falei: eu vi o mico. Eu vi uma mancha dourada lá embaixo, e para mim já foi meu dia. Anos depois eu fui vendo o mico praticamente toda semana. Legal pela pergunta. Quais são as propostas para salvar a mata? Então, a gente trabalha com 12 estratégias, né? A gente a gente detalha, dependendo do perfil do visitante, a gente detalha um pouco mais cada estratégia. Aqui a gente acaba falando mais da floresta, do ecoturismo, da educação ambiental, mais de Mata Atlântica, curiosidades e tal. Mas cada estratégia tem uma caixinha de produtos estratégicos. Então a gente tem uma caixinha chamada comunicação, como a gente comunica o nosso trabalho com o público, né? Como a gente faz documentários, como a gente faz um vídeo meio. Aí, restauração. A gente tem um engenheiro florestal que trabalha olhando aqueles fragmentos de floresta para saber onde ele vai plantar, onde tem mico, onde não tem mico, onde tem que ter mico. E aí ele conversa muito com a ecoturismo para saber se tem visitação nessa área, se pode ter um impacto, se não pode. A educação ambiental faz um trabalho específico voltado para a fauna da Mata Atlântica, sendo que todas as estratégias elas culminam em 2 caixinhas finais, uma chamada proteção da Mata Atlântica e do mico-leão dourado. Então eu posso estar falando de política pública, posso estar falando de comunicação, posso estar falando de engajamento social, de agrofloresta, de restauração, e tem várias estratégias, mas todas elas no final o resultado é proteger o mico-leão dourado e a Mata Atlântica. E quando a gente protege a Mata Atlântica, a gente protege todos os animais. O mico-leão é apenas a bandeira. Qual a expectativa de vida de um mico-leão dourado? Então, não sei se vocês lembram lá, eu já fiz essa resposta. É mais ou menos 14, a média 14 anos de vida. Por quê? Tem áreas que eles viveram 18 anos, tem áreas que eles vivem 10 ou 11 anos. Então, a gente traz uma média de 14 anos de vida, uma família de mico-leão. Saudável. Qual é o tamanho do mico-leão dourado mais adulto? Olha, ele chega mais ou menos, ele pesa 560 gramas, e acho que ele chega uns 15, 20 centímetros. Um pouco mais. Porque assim, tem gente que mede sem a cauda, porque a cauda é maior do que ele sem a cauda ela reduz isso, e com a cauda é Quantas onças é no parque? Quantas onças tem no parque? Muitas, várias onças. Então, a gente não tem nenhum trabalho específico sobre onça, mas eu faço 2 trabalhos pessoais, um que é dando apoio à pesquisa de com serpentes, então eu capturo a serpente do parque, e dou pesquisador só para ele tirar o tecido delas para ver geneticamente que espécie que é, depois a gente solta. E o outro que eu faço é monitorar as onças através de detalhes. Aquela onça que vocês viram lá, infelizmente, ano passado ela faleceu, aqui na escola do parque. Ela foi atravessar a BR e faleceu. Mas aqui a gente tem 4 onças catalogadas. Por que catalogadas? Porque a onça, a gente precisa achar um detalhe. Aquela lá no vídeo, se vocês tiverem vontade de ver novamente o vídeo, vocês vão ver que ela tem uma cicatriz nas duas patas. Então toda vez que eu vejo essa onça em outras câmeras, eu sei que é a mesma onça
que eu vi na outra câmera. As onças, ela tem uma área de uso muito grande, chega a 600 quilômetros. Então a onça que está aqui, ela pode andar lá e ali, onde vocês moram. Então ela tem uma área muito grande de floresta. Se a gente tiver uma floresta conectada, ela pode. Só que aqui a gente já identificou 4 onças diferentes que andam aqui no parque. Aí tem uma orelha cortada, outra tem uma cicatrizinha aqui, outra cicatrizinha aqui. Então, mas com certeza tem bem mais. Quantas espécies de mico há no parque? Então, aqui tem famílias de mico, né? Então, aqui no parque hoje a gente está com 4 ou 5 famílias e está acontecendo uma coisa curiosa, que vocês viram um pouco disso hoje. Não chegaram a ver as duas, mas aquela cena que vocês viram os micos transitando, é porque na subida, não sei se vão lembrar, eu escutei os micos de 2 lados. Do lado esquerdo era uma família, do lado direito era outra família. Quando você mudou para cá, tinha uma única família do parque que dominava toda a área. Agora tem 4 famílias disputando a mesma área.